Bom dia, queridos, graça e paz. Nos reunimos nessa manhã para mais uma palavra da série Sermão do Monte, hoje em Mateus, no capítulo 26, no verso 24, que nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus vai usar uma figura de linguagem muito presente nos dias em que ele vivia. Ele vai usar aqui, como essa figura de linguagem, a relação entre senhor e servo, dizendo que o servo ele não pode servir simultaneamente a dois senhores, porque ele não daria conta dos seus afazeres de forma adequada, ele acabaria não realizando as suas funções adequadamente, negligenciando alguma coisa ou parte do seu trabalho. Jesus está transformando essa figura de linguagem para um conceito espiritual, dizendo que nós não podemos servir a Deus e as demais coisas simultaneamente. Quando nós falamos em servir dentro desse contexto, nós estamos falando do nosso compromisso, da nossa primeira lealdade, da nossa dedicação. Essa é uma aplicação em que Jesus está trazendo um conceito de que nós não conseguiremos servir a Deus e às riquezas. Porque a palavra mamon, aqui aplicada no texto, é uma palavra de origem aramaica que representa dinheiro, representa bens, representa riquezas. Mas dentro desse contexto, mamon ele vai representar todo o mundo, no sentido das suas práticas, das suas buscas, dos seus desejos. Aqui mamon representa o luxo, mamon representa o dinheiro, mamon representa a fama, mamon representa o poder, mamon representa o desejo que é colocado em primeiro lugar, em detrimento à vontade de Deus na vida do ser humano. Essa relação com mamon era uma coisa tão profunda para algumas pessoas nos dias de Jesus, que muitos daquele período acabaram personificando o mamon, que é uma palavra que significa bens, riquezas, como Deus das riquezas. Muitas pessoas passaram a criar mamon como uma entidade, onde ofereciam sacrifícios a mamon, ofereciam as suas orações a mamon, acreditando que mamon era o Deus que lhes traria riqueza, era o Deus que lhes traria as conquistas materiais e financeiras que eles desejavam. A pergunta para nós, diante do que Jesus fala nesse texto, é: aonde está o nosso desejo de servir? Aonde nós estamos servindo? Nós estamos colocando o nosso coração em Deus, ou nós estamos colocando o nosso coração nas riquezas? Ou nós estamos colocando a nossa intenção, os nossos sentimentos mais verdadeiros e mais sinceros diante de Deus, ou nós estamos colocando esses sentimentos, esses desejos diante daquilo que nós almejamos alcançar? Lembrando de que não é errado a pessoa querer melhorar de vida, a pessoa querer ter algum dinheiro, a pessoa querer ter alguns bens, não é errado. O que se discute nesse texto que Jesus aplica é quando nós colocamos o nosso coração como o desejo principal a buscar essas riquezas, a buscar esses bens, e nós passamos a viver em função disto, nos esquecendo de servir a Deus, nos esquecendo de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Ou seja, nós tornamos esses recursos realmente uma divindade na nossa vida, porque nós colocamos nele a nossa esperança, nós colocamos nele o motivo da nossa alegria,
nós colocamos nele o motivo da nossa felicidade e nos dedicamos a essa busca, a esses recursos, a essas riquezas de uma forma completa. E acabamos, como Jesus diz no verso que lemos, desprezando a Deus, que deveria e deve ser o verdadeiro Senhor de nossas vidas, o verdadeiro dono das nossas vontades. Porque existem coisas que as riquezas não podem resolver. Existem coisas que o bem material desse mundo não vai conseguir aplacar na nossa vida. Somente Deus pode resolver coisas que nós não conseguimos resolver de verdade e de fato. Somente Deus pode resolver coisas que são consideradas aos olhos humanos impossíveis. E somente Ele pode trazer o verdadeiro conforto ao nosso coração. O seu serviço, ou seja, a sua lealdade, o seu desejo deve estar direcionado a Deus e não aos bens desse mundo, não aos desejos efêmeros desse mundo, não às riquezas, não à fama, não ao poder, mas completamente nas mãos de Deus. Não torne a busca das riquezas, a busca dos bens materiais, as buscas das coisas efêmeras desse mundo, um Deus na sua vida. Porque existe um momento em que nós precisamos realmente de Deus, e Ele é o único Senhor que pode realmente nos ajudar, nos abençoar, nos trazer paz, trazer conforto aos nossos corações. Que Mamon, o Deus das riquezas, o Deus dos poderes que o mundo aplica, possa estar longe do nosso coração para servi-lo. Que possamos colocar o nosso coração totalmente, completamente na presença de Deus, para que dele venha as respostas que realmente nós precisamos na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que você possa entender que Deus lhe ama e Ele quer trabalhar na sua vida de forma poderosa. Nos ajude a aplicar essa mensagem, se inscreva nesse simples e humilde canal e compartilhe esses vídeos para que ele alcance outras pessoas, outras vidas. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.